Olá, eu sou Bianca Câmpora e hoje nós vamos falar sobre as orientações do edital número 4 de 2023 da Lei Paulo Gustavo. Uma coisa importante que a gente já vai começar a falar a respeito do objeto desse edital. Então, a seleção dos projetos culturais de audiovisual, eles atendem ao inciso 3 do artigo 6º da Lei Complementar 195 de 2022. E esse edital, ele prevê capacitação, formação e qualificação em audiovisual, tá? Então, o objetivo e objeto deste edital é audiovisual, projetos culturais em audiovisual. E aí, quais seriam as categorias de fomento? Seriam oficinas voltadas para o campo da produção audiovisual. Então, se você tem aí oficina que é voltada para o campo da produção audiovisual, você pode sim se inscrever nesse edital número 4, tá? Como é que você vai fazer para se inscrever? Quem é que pode se inscrever? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo detalhadamente. Então, quem pode se inscrever precisa ser maior de 18 anos, precisa residir em Campos de Goytacazes e precisa ter alguma atuação prévia em cultura, porque você vai precisar comprovar depois essa experiência prévia em cultura, principalmente nessa área aí de oficina, tá? É importante perceber também que existem algumas modalidades, como pessoa física, CPF. Então, se você é pessoa física, você pode se inscrever com o seu CPF. Microempreendedor individual, na categoria MEI. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Então, pequenas empresas, empresas de pequeno porte, de grande porte. Pessoa jurídica sem fins lucrativos, que é o caso das associações, fundação, cooperativa, ONGs, e também coletivo ou grupo sem CNPJ, que pode sim ser representado por uma pessoa física. Nós temos aqui previsto nesse edital número 4 algumas cotas e ações afirmativas. Se você se encaixa no perfil de algum desses que nós vamos tratar agora, você precisa preencher o anexo 7 do edital, tá? Então, cotas, a gente tem 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas, 10% das vagas para pessoas indígenas. E aí você precisa preencher a autodeclaração étnico-racial, que também está prevista lá nesse anexo 7, tá? A gente tem uma pontuação nesse edital, número 4, diferenciada também para proponentes. Então, com identidade de gênero, de mulher cis ou transgêneros, com deficiência e que pertençam a grupos de povos, comunidades tradicionais, como quilombolas, remanescente quilombo, assentamento de reforma agrária, acampamento de sem terra ou sem teto, povos de terreiro, ciganos, indígenas ou negros, pretos e pardos. Então, se você se encaixa e se autodeclara como um desses, você vai precisar aí preencher lá a autodeclaração que está prevista no anexo 7. Como é que você vai se inscrever? Você vai digitar aí http, mapasculturais.campus.rj.gov.br e vai fazer o seu cadastro no site do Mapa Cultural Campista. Pode ser que você também não precise digitar isso tudo. Você vai no Google, abre a página lá do Google, você vai digitar assim, Mapas Culturais Campus, vai aparecer a primeira páginazinha, tá? E aí vai aparecer para você aqui essa página inicial, entrar ou criar conta. Entrar, como é que você vai entrar? Se você já tem o seu cadastro, você vai digitar o seu login e sua senha normalmente, porque você já cadastrou antes. Nunca entrei, nunca cadastrei, preciso criar uma conta, tá? Quando você clica aqui em criar uma conta, aparece esta aba com campos para você preencher com o seu nome, o seu e-mail, seu CPF. Aí você vai criar uma senha, vai confirmar essa senha e precisa, então, aqui clicar em aceito a política de privacidade e termos de condições de uso dos mapas culturais, tá? E aí você vai criar conta, ok? Quando você cria conta,
Automaticamente também, o site já vai te redirecionar para você entrar novamente. Aí você vai entrar, né? Porque aqui você só criou a conta. Então, você vai entrar, vai digitar o quê? O e-mail que você cadastrou e a sua senha. E aí vai aparecer aqui, ó, oportunidades. Você clicando em cima de oportunidades, que está aqui em rosa, aí você vai procurar lá, tem todos os editais nessa página, e aí você vai procurar o edital de número 4, que é produção audiovisual, tá? Produção de oficina aí, na questão audiovisual. Se você reparar, aqui no canto superior direito da sua tela, vai estar lá, né? Porque essa aqui é uma tela, eu minimizei aqui, né? Porque eu botei várias telas, mas essa tela aqui, se ela estiver maximizada no seu computador ou no seu laptop, no seu celular, você vai perceber que aqui é o canto superior direito da sua tela. Você tem aqui anexos em formato editável. Isso é muito interessante. Por quê? Porque todos esses anexos que estão lá no PDF, lá no edital, também estão aqui no formato editável, só para você ir preenchendo, salvar e depois submeter na hora da sua inscrição, tá? O mais importante agora é você reunir todos os documentos e vendo qual anexo você precisa preencher, já ir salvando tudo no seu computador para quando você for fazer sua inscrição, você fazer tudo certinho, tá bom? E aqui também temos algumas portarias, a publicação do edital no Diário Oficial e também algumas portarias com erratas, que também é interessante você tá lendo, tá bom? Vamos agora para o formulário de inscrição. O formulário de inscrição, ele acontece diretamente no site. Então, quando você entra lá no site, se você clicar naquela... Deixa eu voltar aqui só para você perceber. Você clicar aqui nesse edital, oportunidades, tá? Edital 4. Aí vai ter um momento que você vai rolar a barrinha lá para trás, para baixo, e vai estar assim, ó. Formulário de inscrição. Se inscreva. Escreva aqui. Aí você vai lá, vai se inscrever. Primeira coisa que vai aparecer é formulário de inscrição. Você vai entrar no site e preencher esse formulário referente ao edital 4. Entretanto, esse formulário, ele também está no edital, no anexo 2 lá do nosso edital. Por quê? Para que você possa ir vendo quais são os documentos que você precisa, quais são as respostas que você vai precisar estar preenchendo nesse formulário de inscrição. Então, aqui, por exemplo, já tenho um exemplo, né? Tirei um print de uma tela, em relação à questão aí da identificação. Então, você precisa ter aí em mão seu CPF, sua identidade, o nome completo, data de nascimento da fundação, gênero, orientação sexual, raça, cor, o e-mail, né? Então, aqui está o meu e-mail. Então, você vai colocar ali tudinho bonitinho, tá bom? Esse aqui é um e-mail fictício que eu criei. E aí, você vai para o plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, que é o anexo 3, é muito importante que você comece a descrever o seu projeto. E o seu projeto, ele precisa estar descrito tanto no âmbito, né, da execução, quanto na estimativa de custos, porque depois ele vai estar lá anexado, caso você seja selecionado para participar e para receber a verba, no termo de referência, tá? Então, quando você vai rolando a barrinha para baixo, tem aqui, ó, baixa os anexos na sua edição, também para sua edição, então tá aqui. E também baixar o regulamento, que aí já vem o edital todo em PDF com todos os anexos, tá? Então, é muito importante. Vamos agora pensar o que poderia vir nesse plano. Então, nesse plano de trabalho, a gente tem alguns itens que são indispensáveis para a gente colocar, tá? Então, você precisa colocar lá o nome do projeto. Se você vai trabalhar, você vai precisar assinalar lá, modo oficina, né? Depois você vai pensar na descrição do projeto, você vai pensar aí na questão do objetivo do seu projeto, quais são as metas do seu projeto, que você precisa direcionar em relação ao perfil do seu público, qual é o público que você quer atingir pelo projeto, qual é o perfil desse público. É criança, é idoso, jovem, pessoas com deficiência, então é importante também você estar colocando isso.
Quais são as medidas de acessibilidade que você vai empregar em relação à arquitetônica, comunicacional e atitudinal? E o local onde esse projeto será executado. Também fazendo uma previsão de período de execução, data de início e data de fim, a equipe que vai participar, né? Então, tem um quadro que você vai precisar. Então, tudo isso está no modelo desse plano de trabalho, tá? Que você pode ir lá naqueles anexos editáveis e também está no anexo, lá no final do edital 4, o anexo 8, ok? E aí, além disso, além da equipe, você precisa fazer um cronograma de execução, uma estratégia de divulgação, e aí a gente vai pensar, tudo isso precisa estar aí nesse plano de trabalho, tá? A contrapartida, se possui recursos financeiros de outras fontes, se prevê venda de ingressos ou de produtos, por exemplo, e uma planilha orçamentária também, que é muito importante, tá? Então, dentro desses aspectos, a gente vai olhar aqui agora quais são os documentos que você vai precisar estar separando para estar fazendo a sua inscrição juntamente com o portfólio. Então, esses anexos todos que a gente está, portfólio, plano de trabalho, tudo isso que a gente está falando, planilha orçamentária, precisa estar juntinho aí nesses anexos para que você reúna tudo, preencha tudo com o máximo de informações corretamente, para que você possa vir a ser aí contemplado por dessas bolsas aí, tá bom? Desse orçamento que é muito importante. Então, vamos pensar aqui: documentos pessoais, proponente, CPF e RG de pessoa física e RG, CPF do sócio, em caso do CNPJ, e mais o cartão do CNPJ. Comprovante de residência, comprovante de localização da sede, se for CNPJ, né? E declaração de representação de grupo ou coletivo, que é o anexo 6. Se o proponente for pessoa física representante desse grupo ou do coletivo cultural. Declarações relacionadas ao item 5, né, de cotas e ações afirmativas, que é lá o anexo 7. E outros documentos que você julgar necessário para auxiliar nessa avaliação do mérito cultural do seu projeto, tá? Uma coisa interessante é que, se você não tem um comprovante de residência no seu nome, você vai poder ajuntar uma declaração assinada pelo titular da conta e pelo contemplado, que afirme que você reside naquele local, e isso está lá no anexo 9. É uma declaração que já tem um modelo lá pronto, tá? O portfólio. Vamos falar um pouco do portfólio agora. O portfólio, ele deve apresentar o trabalho do proponente, né? Então, se o proponente for uma empresa, for um CNPJ, né? Aí você vai precisar pensar na experiência e na comprovação da experiência com fotos, vídeos, prints de redes sociais, links para essas redes sociais, né? Quais foram os posts que você colocou, quais são os seus trabalhos mais relevantes. Então, tudo isso você vai precisar estar colocando, mas dentro da experiência da instituição, e não da pessoa física que o representa, tá? E, de igual modo, se o proponente for um coletivo, aí sim também o coletivo é que vai precisar estar mostrando esse trabalho, mesmo que você, enquanto pessoa física, represente esse coletivo, esse portfólio vai apresentar o trabalho deste coletivo, tá? E se for o proponente for uma pessoa física ou MEI, então sim, aí o portfólio vai constar a experiência sua enquanto indivíduo, tá? O proponente é o responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual. Então, muito cuidado, assim, vamos supor que você tenha aí uma, uma reportagem que saiu há 15 anos atrás, numa revista ou um jornal. Então, é importante que você guarde essas revistas, esses jornais, né, num local apropriado, para que ela não fique ali cheia de manchas, e que você escaneie da melhor forma possível, um local bem iluminado, e que escaneie de uma forma que seja visualmente qualitativo, né? Então, com uma qualidade. Porque os conteúdos dos arquivos e as informações dos projetos, elas são muito importantes dentro desse portfólio. Além de tudo, em cada imagem precisa ter data,
precisa ter local, precisa ter uma comprovação ali, uma identificação de que foi você que fez aquilo, né? Então, tudo isso precisa estar em cada imagem que você colocar no seu portfólio. A planilha orçamentária dos projetos é aquela planilha que eu falei que vai precisar estar dentro do plano de trabalho, tá? Então, ela vai estar lá dentro do anexo 8 também. E essa planilha orçamentária, ela é uma estimativa de custos. Então, o que a gente precisa atentar nessa estimativa de custos? Que não pode, né, proibido, é vedado, o uso de recursos para despesas de investimento, aquisição, instalação de equipamentos, bens permanentes, construção de obras. Então, esses daí não podem. Mas, sim, é permitido o uso para despesas de custeio, incluindo a aquisição de materiais de consumo e contratos de prestação de serviço ou aluguel de equipamentos. Aí, sim, pode estar previsto aí na sua planilha orçamentária. Uma coisa que é muito importante você começar a fazer é começar a perceber quais são os preços praticados no mercado local, porque o preço ele não pode estar muito em desconformidade com aquilo que é praticado no mercado, tá? Então, há algumas exceções. A exceção que a gente pode, né, estar prevendo aí nesse edital, interpretando dentro desse edital 4, é principalmente em relação ao contexto excepcional, considerando algumas variáveis territoriais, geográficas e de situações específicas de comunidades, como povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. Então, nestes casos específicos, aí sim pode-se pensar em valores que sejam diferentes da prática do mercado convencional, tá? Só que o que é mais importante que o edital vem tratando é que essa planilha orçamentária ela pode ser glossada total ou parcialmente pela comissão de seleção. Então, não é interessante para você, enquanto proponente, agente cultural, que esses preços eles estejam totalmente diferentes dos preços praticados no mercado, porque se eles forem considerados incoerentes, eles podem estar em desconformidade com o seu projeto, aquele projeto que você vai apresentar, tá? Vamos pensar aí nas medidas para acessibilidade e inclusão. Então, uma coisa que é muito importante é que esse projeto tem três vertentes aí. Nós precisamos pensar em acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal. Dentro desses três critérios, a gente precisa prever quais são os recursos que eu vou usar e como é que eu vou prever no meu projeto uma acessibilidade arquitetônica? Como que eu vou pensar em pessoas que têm mobilidade reduzida, por exemplo, como idosos, como deficientes? Vai ter rampa? Como que é o acesso, né? Ali à área e ao local na qual eu vou estar ali, por exemplo, ofertando a oficina, que é o objeto aí desse edital número 4. Então, é importante que você pense aí nessas estratégias. Recursos de comunicação. Então, nos recursos de comunicação, é interessante que você já pense em legenda, que você já pense em uma audiodescrição, que você já pense no intérprete de Libras. Então, tudo isso é interessante para que você possa ir, ou descrição do vídeo, né, para que você possa ir sendo contemplado nesses recursos de acessibilidade, tanto arquitetônica quanto comunicacional. E a acessibilidade atitudinal, ela está mais ligada à contratação de pessoas sensíveis a essa temática, que vão poder ampliar essa temática e ofertar essa acessibilidade atitudinal para as pessoas e o público-alvo do seu projeto, tá? A gente tem recursos de acessibilidade para permitir que pessoas com mobilidade reduzida participem dessas atividades, para que pessoas também deficientes intelectuais, auditivos ou visuais também entendam o conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto e também para essa contratação de colaboradores treinados para ajudar visitantes e usuários com as suas diferentes deficiências. Então, é obrigatório que o seu projeto
destine pelo menos 10% do valor total do seu projeto para essa finalidade de medidas de acessibilidade. Mas, claro, a gente pode estar aí interpretando esse edital e vendo que há uma exceção na obrigatoriedade desses 10% se o projeto já incluir na sua íntegra medidas de acessibilidade adequadas, tá? E em projetos de produção audiovisual, essas medidas, elas são consideradas cumpridas se incluir legendagem, descrição de áudio, audiodescrição e livros. Então, é muito importante que você também preveja isso no seu plano de trabalho e também na sua planilha orçamentária. A contrapartida. A contrapartida, ela é obrigatória, tá, nesse edital, e ela deve ser pactuada com a administração pública através da realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados, então, a acessibilidade de grupos com restrições e direcionamento também à rede municipal de ensino. Essa contrapartida, ela deve ser informada no plano de trabalho e executada até 1 ano a contar da data do recebimento do recurso, e ela não deve constar na planilha orçamentária, tá? Então, essa contrapartida, ela vai estar prevista no seu plano de trabalho, mas ela não deve constar como custo na sua planilha orçamentária, que será submetida nesse edital. Dentre as contrapartidas pactuadas com a administração pública, inclui-se 2 obrigatórias, tá? O registro do contemplado na Agência Nacional de Cinema, Ancine, como agente produtor de material audiovisual, e o direito de exibição das obras audiovisuais produzidas à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Vamos pensar aqui nas etapas do edital. A gente tem uma etapa primeira, que é a sua inscrição. Depois que você se inscrever, a equipe de seleção de projetos, né, a comissão de seleção, vai pensar aí na habilitação, que é aquela etapa de análise de documentos, e depois vai proceder para as outras etapas, tá? Então, até chegar à habilitação final. Então, o que é importante nessa etapa aí? Não preencher a ficha incorretamente, porque se tiver erro na ficha de inscrição ou anexos que deveriam ser ali submetidos, anexados, que são obrigatórios e que por algum motivo você tenha esquecido ou esteja preenchido de uma forma equivocada, isso sim pode desclassificar você deste edital, tá? Também um item 2 aí que é importante é que somente serão convocados para essa etapa de habilitação final os proponentes selecionados dentro do número de vagas, tá? E na hipótese, somente na hipótese de inabilitação né, desclassificação ou inabilitação de algum projeto dentro do que passou dentro do número de vagas, aí sim será convocado o próximo proponente da lista de espera. Nessa etapa, então, a gente chama outra etapa, né, que a comissão vai avaliar, que é a análise do mérito cultural desses projetos. E a gente pode pensar que há algum impedimento de participação de apreciação dos projetos pelos membros da equipe técnica contratada se o indivíduo que se candidatou ali para membro tiver interesse direto na matéria, tiver participado como colaborador na elaboração de algum projeto ou da instituição proponente nos últimos 2 anos, ou se estiver pleiteando aí ações judiciais ou administrativas contra o proponente, tá? No prazo de recursos, quando sair aí a publicação do edital, no quesito resultado, você tem 3 dias a contar desta publicação do resultado para entrar com recurso. Após esse prazo, os recursos não serão avaliados, tá? E os candidatos selecionados em mais de um edital, eles serão convocados apenas naquele em que obtiverem maior pontuação. Vamos pensar aí na etapa de habilitação. Você foi habilitado e aí o seu projeto foi aprovado, selecionado, dentro do número de vagas, e você tem prazo de 5 dias para apresentar documentos, tá? No caso de pessoa física,
Os documentos, eles são na ordem de comprovante de residência e certidões negativas de débitos referentes a créditos tributários federais e dívida ativa na União, créditos tributários estaduais e municipais e débitos trabalhistas, tá? E você pode ir entrando em alguns sites, como o site do Tribunal Superior do Trabalho, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Estadual de Fazenda, para que você vá tirando essas certidões negativas, ok? No caso de pessoa jurídica, né, essa questão da habilitação também, 5 dias é o prazo, mas precisam estar apresentando outros documentos que são importantes, tá? Então, o cartão CNPJ, inscrição no Cadastro Nacional emitida no site da Receita Federal do Brasil, os atos constitutivos, que é o contrato social, no caso de pessoas jurídicas, e estatuto, no caso das organizações da sociedade civil, certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, negativa de débitos estaduais e municipais expedidos pelo governo estadual e municipal, e regularidade com fundo de garantia de tempo de serviço, assim como certidão negativa de débitos trabalhistas, que você também emite lá no site do Tribunal Superior do Trabalho. Já na etapa de habilitação 3, caso o proponente esteja em débito com o Estado, o município, a União, vai precisar primeiro resolver essa questão do débito, porque senão não será possível o recebimento dos recursos de que trata esse edital 4, tá? E os candidatos habilitados, eles deverão abrir uma conta bancária, então a habilitação 3 é justamente essa etapa em que você foi habilitado, selecionado, e você vai abrir uma conta bancária específica para recebimento e movimentação dos recursos provenientes deste edital. E aí, depois, você vai ser chamado, convocado para assinar o termo de execução cultural, que pode ser de forma presencial ou de forma eletrônica. E depois, após a assinatura desse termo, é que sim, você está apto ao recebimento dos recursos na conta bancária que você já abriu anteriormente, específica para recebimento aí desses recursos, tá? A não assinatura desse termo de execução cultural no período previsto vai acarretar, né, na perda de apoio financeiro, e o suplente, então, será convocado para assumir sua vaga. A divulgação dos projetos. É muito interessante que a gente perceba que os projetos estão vinculados a alguns órgãos, tá? Órgãos estaduais, federais, né, municipais. Então, é importante que nós sigamos à risca as recomendações do uso da marca, tá? Então, todos os projetos artísticos culturais e as peças de divulgação desses projetos vão exibir a marca do governo federal, de acordo com o Ministério da Cultura, a marca do Funcultura, da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, da Prefeitura Municipal de Campos Goytacazes. Essas orientações, elas vão ser dadas futuramente pelo Funcultura, tá? O material de divulgação também desses projetos, é muito importante você ficar atento, que ele não pode ter um cunho de promoção social. Então, o projeto ele deve ter um caráter mais educativo, informativo, de orientação social, e não pode aí conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem essa promoção social, por exemplo. Okay? Então, é muito importante também ficar atento a isso. E você, enquanto proponente ou agente cultural, você precisa monitorar e avaliar os resultados do seu projeto. Então, você deve prestar contas por meio da apresentação do relatório final de execução do projeto. Esse relatório final de execução do projeto, ele está lá no anexo 5, tá? Mas também, como eu falei lá no início, tem todos os anexos lá no site em formato editável. E esse documento, ele tem um prazo de 40 dias, até 40 dias, para ser apresentado a contar do fim da vigência do termo de execução cultural. Ou seja, no final do projeto, tem o termo de execução cultural, acabou a vigência, você tem 40 dias para estar apresentando esse relatório. Nas disposições finais,
é importante que você, enquanto proponente agente cultural, acompanhe todas as etapas, observe os prazos, né? Porque isso é de inteira responsabilidade do proponente. A eventuais, assim, situações irregulares no que tange a anexos, ao preenchimento da ficha, né, e ao não acompanhamento desses prazos, também podem acarretar em desclassificação. A Fundação Cultural, o jornalista Oswaldo Lima, não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias para a realização dessas atividades previstas nos projetos premiados, e você, enquanto proponente, agente cultural, do projeto, se você tiver menor participando desse projeto, menor de idade, você precisa estar em conformidade com a legislação atual, principalmente no que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Os proponentes podem se candidatar em todos os editais, a gente tem 7 editais, vocês podem se candidatar em qualquer um deles. Entretanto, você só vai poder ser contemplado em, no máximo, 2, sendo que eles estão em áreas diferentes, tá? Segmentos culturais diferentes. E os MEIs e os CNPJs precisam ficar atento lá ao teto anual de faturamento. Então, vamos supor que você foi contemplado em 2 editais, mas se você ficar nos 2 editais, você vai superar, né? Vai avançar muito no seu teto aí anual de faturamento. Neste caso, você, como responsável, pode manifestar a sua desistência de participação em um edital, por exemplo, e ficar em outro, caso você não deseje ultrapassá-lo, e aí é importante fazer conta, tá bom?